Olá! Você já ouviu falar dos conceitos instituídos por Vitrúvio, que são fonte de inspiração para a arquitetura até os dias de hoje? Neste vídeo, apresentaremos a teoria vitruviana e, de forma prática, sua contextualização nos dias atuais. Mas, quem foi Vitrúvio? Marcus Vitrúvio Polião foi um arquiteto romano que viveu no século I a.C. e deixou como legado a obra De Arquitectura, o único tratado europeu do período greco-romano que chegou aos nossos dias e serviu como fonte de inspiração a diversos textos sobre arquitetura, urbanismo, hidráulica e engenharia. O que ficou conhecido como teoria vitruviana era baseado em 3 pilares. 3 princípios conceituais que, segundo Vitrúvio, seriam fundamentais para que obras e projetos fossem considerados arquitetura. São eles: utilitas, ligado à utilidade dos projetos. Todas as coisas devem ser úteis, ter uma finalidade específica e servir como solução e proporcionar comodidade. Venustas, que trata sobre beleza, as questões estéticas da obra. Para ser arquitetura, o projeto deve ser belo. E firmitas, que fala sobre solidez, a melhor forma de fazer com que o projeto seja firme e resistente. Refere-se à forma correta de usar os materiais disponíveis para a obra, garantindo a resistência de suas estruturas. Os 3 pilares, utilitas, venustas e firmitas, devem ser interligados totalmente no projeto. Um projeto não pode ter apenas 2 deles e deixar o terceiro de lado, por exemplo. Estes 3 conceitos inauguraram a base da arquitetura clássica. Vitrúvio foi o autor de uma série composta por 10 livros que traduziriam esses conceitos. Essa literatura ficou conhecida como De Arquitectura. Atualmente, existem cerca de 80 manuscritos conhecidos sobre o De Arquitectura, porém, quase nenhum apresenta as ilustrações originais feitas por Vitrúvio e, mesmo os que a possuem, deixam dúvidas quanto à sua fidelidade relativa às originais. Cada livro traz informações importantes para o trabalho de arquitetos e profissionais de áreas correlatas. Estes livros são: Livro 1. Poderia ser chamado de O Arquiteto, por tratar sobre conceitos básicos e orientações para que o profissional iniciante pudesse desenvolver melhor o seu trabalho. Para o autor, a ciência do arquiteto compreende tanto a prática quanto a teoria, sendo que a primeira requer a experiência e a segunda se faz necessário para explicar as coisas relativas ao engenho e à racionalidade. É repleta de várias disciplinas e saberes, tais como geometria, filosofia e música. O segundo livro fala sobre os materiais e as técnicas de construção. Os materiais de construção são definidos como todo e qualquer item utilizado na construção de uma edificação, desde a locação da infraestrutura da obra até a fase de acabamento. Na abertura deste livro, Vitrúvio narra a história protagonizada por Dinócrates, que, dotado de grandes ideias, tenta persuadir Alexandre Magno para a realização do seu grande projeto de transformar o Monte Athos em um colosso que portava na mão uma cidade. Os estudos dos templos fica para os livros 3 e 4, os mais importantes e como que luzes para toda a tratativa vitruviana. Vitrúvio dedicou-se especialmente nas orientações quanto a esses tipos de edificação, fato que se comprova se pensarmos que ele escreveu 2 livros sobre este tema. No terceiro livro surge um conceito entre a excelência da arte e os princípios da simetria e decor, a consumação dos atributos de harmonia e beleza consoante as regras de proporção e a conveniência dos demais elementos considerados juntos. Vitrúvio descreve os 3 gêneros de construção
legados pela Grécia e seus vínculos com a poesia clássica. Em síntese, o autor detalha a origem, as proporções e os aspectos singulares das colunas dóricas, jônicas e coríntia. Sobre a primeira, descreve a singeleza das formas da coluna em comparação com a beleza nua do corpo masculino, ambas a demonstrar firmeza e vigor. A segunda faz referência à delicadeza e esbelteza feminina. Já a última remete à delicadeza virginal das donzelas, de tal forma que inspirava templos ornados de flores e volutas. No quinto livro, Vitrúvio volta-se aos edifícios públicos, sucessivos, em ordem hierárquica aos templos, tratados nos livros anteriores. Nele, o arquiteto também retoma argumentos sobre a importância de um tratado de arquitetura. No sexto livro, cujo maior foco é a arquitetura privada, o autor introduz importantes conceitos sobre beleza, ornamento e conveniência, levando em conta os diferentes níveis sociais, como por exemplo, citando que pessoas de baixo poder aquisitivo não necessitariam de luxo em suas residências e que trabalhadores do campo devem ter estruturas fortes e úteis para seus lares. O sétimo livro, dedicado aos escritos daqueles que procuraram transmitir variados pensamentos para futuras gerações, chamados por Vitrúvio de Os Maiores, o conteúdo do livro versa sobre acabamentos, ornamentos e gêneros de pinturas a serem empregados nos diferentes edifícios. No oitavo livro, trata-se de questões hidráulicas e distribuição de água. São as principais temáticas abordadas neste livro, partindo das ideias de que Tales de Mileto considerava a água a maior fonte de vida. Vitrúvio descreve engenharias para a distribuição de água urbana. No início do nono livro, Vitrúvio honra os sábios e defende que deveriam ser levados ao triunfo e com direito a assento entre os deuses. Ele compara os estudiosos com os atletas do antigo grego. Para os arquitetos, escritores, filósofos deveriam ser recompensados até mais que os atletas, pois seus feitos hão de beneficiar também futuras gerações. Ao final, Vitrúvio discute questões da gnomônica, que é a ciência responsável por desenvolver teorias e reunir conhecimentos sobre a divisão do arco do dia ou a trajetória do Sol acima de todo o horizonte, através da utilização de projeções sobre superfície específica. Essa ciência é muito útil para conceptar a construção de relógios de sol, bem como cartografia nas edificações. Enfim, o último e mais extenso livro de Vitrúvio discorre sobre a participação do arquiteto em todas as etapas de construção das obras, sendo responsável pelo cumprimento dos orçamentos e devendo conhecer os recursos técnicos e máquinas para a melhor condução do trabalho. Ele, ao longo do texto, explica detalhadamente sobre equipamentos, transporte de materiais e afins. E aqui chegamos ao fim dessa apresentação, conhecendo um pouco mais sobre a teoria vitruviana na arquitetura. Para finalizarmos, deixarei uma frase escrita por Vitrúvio para sua reflexão. A arquitetura é uma ciência, surgindo de muitas outras. É adornada com muitos e variados ensinamentos, pela ajuda dos quais um julgamento é formado daqueles trabalhos que são resultado das outras artes. Obrigado.